E a gente, nós continuamos repercutindo esse caso, né, essa trágica história ocorrida aqui em Linhares. Vimos aí os depoimentos das pessoas, né, todo mundo transtornado. O linharense realmente está de luto mais uma vez por conta do desfecho desse caso por parte da polícia. E eu converso agora no último bloco com o advogado criminalista, o doutor Diego Emerli, que veio falar um pouquinho, explicar para a gente o andamento desse caso a partir de agora, depois da conclusão do inquérito, como é que funciona na prática o andamento desse caso até uma ação penal. Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem, Cláudio. Boa noite, primeiramente a você, boa noite aos telespectadores da TV Sim. Vamos ao caso. Doutor Diego, a gente percebeu que assim, as descobertas feitas pela polícia, o trabalho feito pela Polícia Civil como um todo, as perícias, foram mais de 6 realizadas lá, mostram um avanço nessa estrutura aqui no Espírito Santo em termos de investigação criminal, né? Sim, Cláudio. Não só um avanço na estrutura, como também um avanço do processo penal propriamente dito. Os tipos de provas que foram realizadas até agora, a prova pericial, a prova de constatação de sangue pelo reagente luminol, como foi feito, isso demonstra uma capacidade técnica da Polícia Civil muito boa até para se elucidar de fato o que aconteceu no cenário do crime. Doutor, muita gente não entendeu, até por parte da imprensa, a gente tem dificuldade em entender todo aquele sigilo, né? Porque ficou um tempo aí em silêncio, a polícia não falava nada, não dava informação nenhuma. É algo necessário, importante num momento como esse? Nesse caso sim, Cláudio, porque como é um caso de grande proporção, seja de midiático, seja de resultado quando eu digo é um duplo homicídio com supostamente crime contra a dignidade pessoal das crianças, isso repugna também a sociedade local. Então, assim, cria também uma sensação de injustiça muito grande, de querer saber. Para não haver, acredito eu, a precipitação de se divulgarem algumas informações que futuramente podem ser reveladas como não verdadeiras, acredito eu que a Polícia Civil, a força-tarefa montada, tenha tomado esse cuidado para não se dar algo o que não é. E aí sim, somente falar quando de fato aconteceu, tiver a conclusão de que realmente aquilo aconteceu. O pastor George, quando foi preso 7 dias depois dessa tragédia, a alegação da polícia é de que ele estaria atrapalhando as investigações. Isso por si só é argumento para se prender alguém, ou a polícia já tinha informação, uma informação mais apurada de que tinha algo mais naquilo? É possível isso? Sim, nesse caso sim. Dos fundamentos da prisão temporária é quando o acusado, o investigado, o réu, ele está tentando influenciar no trabalho de investigação. Influenciar de que modo? Ocultar, criar dificuldades. Percebido isso é um caso de possibilidade de decretação da prisão temporária, o que foi feito. Por si só já é... Por si só já é um dos motivos da prisão temporária. Bom, no senso comum, a população, ela se sentiu, assim, sentiu uma certa suspeita por conta do pastor, pelo fato dele se demonstrar muito frio diante daquela situação de ter perdido 2 filhos. Eu conversando com a advogada dele, ela disse que, claro, cada um se expressa da maneira pessoal de cada um, né? Para a polícia isso não é levado em consideração, eu imagino, ou não? A princípio não. A princípio a polícia vê fato, resultado e conduta. Mas o comportamento da pessoa pode revelar alguma coisa que a polícia... A princípio sim, porque na coletiva dada hoje, foi até fundamento dos delegados, não vou lembrar se do delegado regional ou dos delegados que realmente estão diretamente na força-tarefa, alegaram contradição nos depoimentos. Então, contradição no seguinte: esse fato aconteceu isso, aconteceu daquela forma. Por ser filho ou afilhado, normalmente o ser humano, a pessoa, tem que demonstrar um arrependimento maior. Então, tudo isso, expressões corporais, consegue se colocar em xeque nos parâmetros normais de habitualidade do trabalho dos investigadores, dos policiais, dos delegados, para se questionar. Mas é claro, eu estou falando do plano do questionamento. Para efeito de inquérito e de processo, necessitaria de uma prova material, quanto a isso, prova material. Não tem jeito. Doutor Diego, agora vamos falar um pouquinho do andamento a partir de agora. A polícia concluindo, já está nos últimos dias, o inquérito não está concluído como um todo, mas enfim, na fase final,
desse inquérito já divulgado aí pela polícia. Qual o trâmite, qual o andamento disso a partir de agora? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Pela coletiva de hoje, realizada pela Força Tarefa, pelos agentes políticos do Estado, foi mencionado de que nos próximos dias será feita algumas diligências saneadoras. O que é isso? Algumas diligências para complementar o inquérito, para finalizar. A prova substancial, as provas substanciais provavelmente já estão ali, mas precisa de algumas outras meramente para fechar um todo. É um arremate ali. Um arremate. Feito isso, o inquérito é relatado e encaminhado ao Ministério Público, que tem o prazo de 5 dias nesse caso, porque o réu está preso. Então ele tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia ao Poder Judiciário. E aí caberia ao magistrado receber a denúncia e aí sim começar o trâmite processual. A gente sabe que as questões, os processos, as ações penais, elas demoram muito no Brasil, né? Até pela demanda que o judiciário tem. Só acho que vai ser um processo, uma ação um pouco mais célere, um pouco mais rápida em função de toda essa repercussão do caso? Sim, Cláudio. Primeiro são 2 pontos. Acho que é de senso comum, isso aí não é negado pelas autoridades, que o Poder Judiciário já está abarrotado de processos. Isso causa uma demora nos seus julgamentos. Ocorre que no processo criminal acontece alguns fatores que se dá prioridade ao trâmite do processo. Trâmite de atos e trâmite de julgamento. Um deles é estando os acusados ou réus presos, que é o caso do pastor, desse caso em específico. Estando preso, o processo dele tem prioridade de tramitação. Agora, o pastor continua preso, a temporária dele foi pedido a prorrogação mais 30 dias. Perfeito. Agora, não há o risco de, ao final desses 30 dias, ele ter que ser colocado em liberdade? Bom, vamos lá. A prisão temporária dele foi pedida, se não me engano, alguns dias depois do fato, que foi concedida pelo juiz. Foi no dia 28 de abril. 28 de abril. 28 de maio faz um mês, Perfeito. Na semana passada foi divulgado que os delegados, a Força Tarefa, solicitou a prorrogação por mais 30 dias e tenho ao nosso conhecimento que, na data de ontem, o juiz da primeira vara criminal, o doutor André Dadalto, que é o responsável pelo inquérito, em razão da competência que a gente tem na nossa legislação, já concedeu a prorrogação de mais 30 dias. Ocorre que, oferecendo a denúncia ao Ministério Público, o juiz ele pode pegar e transformar essa prisão temporária em prisão preventiva, seja por N motivos. Um deles é garantia da ordem da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, garantia que o acusado não vai redelinquir. Então, assim, ele pode também converter a temporária em preventiva, recebendo a denúncia, que aí a preventiva não tem prazo para findar. O prazo dela é até quando o motivo que a deu justificar. Entendi. Do tipo, se é para aplicação da lei penal, enquanto esse motivo existir, a temporária terminou o motivo, tem que ser colocado. Terminou o motivo, não tem mais motivo, a temporária tem que ser revogada. Agora, com relação ao possível julgamento, a gente está falando lá na frente, são coisas hipotéticas, mas é o que a população clama, né? Perfeito. Obviamente que tudo isso só vai ser provado em si depois do julgamento. Nós estamos falando aqui de um inquérito policial, né, que afirma que o pastor é culpado, mas claro que só um julgamento, inclusive lá no tribunal do júri, é que ele vai ser definitivamente condenado ou não. O doutor Diego, quais os passos a partir de um momento como esse, então? Bom, vamos lá. Como fato é um crime doloso contra a vida, como bem disse você. Sendo doloso, doloso contra a vida, ele tem por competência julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que nada mais semelhantes nossos nos julgandos dentro de um quórum que a lei determina. Vamos lá. Recebida a denúncia, tem os trâmites normais de um processo. Dar ciência ao acusado, chamar a defesa dele para uma resposta inicial, uma defesa inicial.
não tendo motivos para se anular o processo nesse momento inicial, vai ser determinado pelo juiz a instrução do processo. O que é isso? Designação de audiência, designação de novas provas. A defesa pode requerer, tanto defesa quanto acusação, pode requerer novas provas, do exemplo, nova perícia. Então, assim, tudo isso se dá no meio do trâmite processual. Passada essa fase que a gente chama de instrutória, que nada mais dar corpo ao processo, tanto a acusação quanto a defesa têm o prazo de alegações finais, que podem ser feitos no ato da audiência final ou por escrito, no prazo de 5 dias sucessíveis. Primeiro a acusação, depois defesa. Feitas essas alegações finais, o processo é devolvido ao magistrado, que tem o prazo para a sentença. Essa sentença é diferente das sentenças normais de outras áreas do direito. Por quê? Nessa sentença, o juiz não condena uma pena, ele condena que, havendo indícios de autoria e materialidade dos fatos, o acusado, o réu, vai ser submetido ao tribunal do júri. Em termo técnico, é chamado de pronúncia do acusado. Então ele vai ser pronunciado a ir ao Tribunal Popular do Júri. Perfeito. Doutor Diego, agora a denúncia é de crimes, disse lá a polícia, crime de homicídio com 3 qualificadoras. Os delegados não explicaram quais qualificadoras, né? O que agrava ainda mais esse crime, se é que a gente pode dizer, porque realmente é algo monstruoso. O fato de ser o pai, né, e o padrasto, respectivamente, das crianças, poderá tornar mais severa ainda uma futura pena depois de condenado? Olha, Cláudio, o processo penal, ele tem alguns podemos chamar de gatilhos, que é questão de quantificação de pena. Lá no final do processo, o juiz, quando o tribunal do júri decidir ou não, se não decidir pela condenação, pela absolvição, não há que se falar em pena. Sim. Mas se decidir pela condenação do acusado, o juiz vai quantificar a pena conforme o julgamento dos jurados. Exemplo, os jurados reconheceu que houve homicídios qualificados. O juiz vai começar a pena entre 12 e 30 anos, porque o homicídio qualificado no Código Penal diz que é essa pena. Saindo dessa pena básica, a gente tem que sempre multiplicar por 2 nesse caso, porque são duas crianças. Vai se começar também a calcular as qualificadoras. O que são qualificadoras? Motivos a mais da pena, como motivo cruel para cometimento do crime, motivo torpe, não deu chance de defesa às vítimas, nesse caso crianças, tentativa de ocultação, que necessariamente esse é um crime separado, mas também a questão dos outros crimes, que com certeza o fato por si só, não fazendo juízo de valor se o acusado é culpado ou não, mas os fatos por si só relatados pela polícia, pela própria mídia, são de crimes repugnantes, crimes bárbaros, principalmente a questão de atentado contra a dignidade sexual das crianças, que foi falado como um ato libidinoso, que o Código trata no seu artigo, se não me falha a memória, 217-A, como estupro de vulnerável. O que é isso? Estupro de criança ou adolescente menor do que 14 anos. É um crime hediondo, inclusive. Que é um crime hediondo. Pois é, se é multiplicado por 2, o senhor falou de pena mínima de 12, máxima de 30, que é o nosso Código Penal nesses casos, ele já começaria com a mínima de 24 aí, né? De 24 só para os homicídios. Só para os homicídios, só para as outras qualificadoras. Quanto à questão do ato libidinoso, do estupro de vulnerável, teria que ver se há alguma qualificadora. Por exemplo, o estupro de vulnerável, o Código Penal determina de pena, se não me engano, mínima de 8, máxima 15 anos. Só que se do estupro resultar lesão grave, a pena já não é mais de 8 a 15, já é uma pena majorada. Se resultar morte, em razão do estupro, sai de uma pena de 15 a 30. Acredito eu que nesse caso vai ser um pouco mais complicado quantificar isso, provar isso, porque houve uma morte a princípio não vou dizer por asfixia, porque por fogo, uma vez que, conforme relatado hoje na coletiva da Força Tarefa, houve o suposto ato libidinoso, após teria o pastor, o acusado,
desacordado as crianças, colocado no ambiente das camas, jogado num ambiente acelerador, que a polícia técnica chamou, que nada mais é do que um combustível, para ocultar a forma do crime. Então, e pelo laudo que foi passado como resultado, a morte foi por inalação, se não me engano, do fogo, alguma coisa assim. A perícia concluiu basicamente isso, né? Que na verdade as crianças estavam desacordadas, né? E acabaram morrendo pela ação do fogo e não pela fumaça, como é muito comum nesses casos. Perfeito. Então, nesse caso, quanto ao crime de estupro, ato libidinoso, ficaria difícil se provar a questão do estupro com resultado morte, porque a morte, nesse caso, se deu por outro fato. Enfim, um desdobramento bastante complicado aí, né? Doutor, agora com a sua experiência, e isso traz assim para a população uma certa chateação, um certo inconformismo com relação à pena. O senhor falou dessas penas, já mencionaram inclusive na coletiva, algo em torno de 120 anos, ninguém no Brasil fica mais que 30, né? O que diz o Código Penal. Mas, de qualquer forma, sendo ele primário e todas aquelas benesses que a gente sabe da lei, o senhor acredita que ele, assim, se condenar, tudo isso é uma situação hipotética, possa ficar mais que 20 anos preso mesmo, efetivamente? Acredito eu que sim, Cláudio, acredito eu que sim, porque se a gente calculando as penas mínimas, já daria uma pena razoável. A gente, claro que está tratando de penas mínimas para não falar em penas em concreto, porque isso a gente só vai saber quando houver a prolação de sentença pelo magistrado pós-Tribunal Popular do Júri. Então, assim, a gente melhor calcular por pena mínima, porque de fato a gente ainda não tem como calcular isso. Por quê? Todo preso, a lei de execução penal prevê alguns benefícios de progressão de regime. Dados os crimes, como é o crime de homicídio, ele tem um regime inicialmente fechado. O que é isso? Integralmente dentro de um estabelecimento prisional. Passado algum tempo, dependendo de cada crime, ele tem os benefícios da progressão do regime. Ele sairia de um regime fechado para um regime semiaberto, onde se ele tiver emprego, ele sairia durante o dia e voltaria à noite para dormir. E depois o propriamente regime aberto, que aí ele já está na sociedade, só comparece ao fórum para controle. Tudo isso cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Doutor, muito boa os seus esclarecimentos com relação ao caso. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Esse caso, com certeza, vai ter um desdobramento por vários e vários dias. Infelizmente, a nossa cidade, nas páginas dos jornais, nas telas aí das TVs pelo Brasil afora, de uma maneira muito negativa, muito triste. Para a gente finalizar, doutor Diego, depois de que se tornar uma ação penal, a gente pode falar assim, em prazo de julgamento, o senhor acha que em quanto tempo essa pessoa, né, esse acusado, né, se for realmente a julgamento, ele pode responder por esse crime? Olha, Cláudio, é muito complicado falar em prazos, embora a lei determine um rito com prazos. Como é um caso complexo de prova, complexo de julgamento, por vários outros motivos, o desenrolar do processo se torna também um pouco mais complexo. Complexo aqui entendido como tardio. Por quê? Precisa-se de diligências, precisa-se de encontrar testemunhas. Normalmente vão se utilizar muitas testemunhas, tanto acusação quanto defesa, para se provar os fatos que são narrados na denúncia. Mas, por regra de experiência, acredito eu, se mantida a condição de réu, entre uns 2 anos a 2 anos e meio há uma sentença pelo Tribunal do Júri, há um pronunciamento pelo Tribunal Popular do Júri. 2 anos e meio, né? A gente tem que esperar, a nossa justiça brasileira, né? Agora, tudo isso pode ser mudado pelos nossos representantes lá em Brasília, né? Deputados e senadores, são eles, gente. Não adianta cobrar do juiz, do delegado, né, doutor Diego? Perfeito. São os nossos legisladores que podem mudar essa legislação. Eu agradeço aqui o doutor Diego Emerli, advogado criminalista, que de maneira tão brilhante explicou para a gente, traduziu como é que funciona na prática esse processo, a partir de agora, finalizado o inquérito policial. Doutor Diego, obrigado pela presença. Viu? Obrigado, Cláudio, e sempre que precisar, estamos à disposição para melhor esclarecer a população do que de fato acontece no nosso mundo jurídico. Tá certo, obrigado pela presença. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue participando conosco, mande sugestões
na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista está também disponível no nosso canal no YouTube, pode rever, compartilhar, enfim. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.